Aí, começando a gravação, Matheus, fique à vontade, então, para fazer a tua fala, por favor. Certo. Bom dia a todos. Então, como a professora já apresentou, eu me chamo Matheus e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as emoções. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho sobre o que são as emoções, né, para que a gente possa compreender, para que o meu colega posteriormente traga essa relação entre emoções e aprendizagem. E depois também vou falar no segundo momento algumas teorias, né, para a gente entender algumas classificações dessas emoções. Bem, a gente vê as emoções em muitas situações, né, cotidianas no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, a viagem foi emocionante, eu fiquei emocionado com o discurso, ele é emotivo, e a gente consegue ter uma clareza, né, do que essas palavras, essas derivações significam. Eu consigo pensar o que seria uma viagem emocionante quando a gente ouve isso, né? Ou então saber o que é estar emocionado quando a gente está assistindo um discurso ou uma pessoa que tem uma característica emotiva. Isso tudo é muito claro. Mas no ponto de vista da neurociência, a gente vai ver que é um pouco mais complexo, né? As emoções, elas ainda têm muitas questões a serem sanadas e é um campo que ainda está em desenvolvimento. Então, tem algumas coisas que a gente consegue afirmar, mas tem algumas coisas que a gente ainda não tem resposta e estamos no processo, né, de pesquisa, de desenvolvimento. Bem, mas aqui eu trago então uma definição, de modo geral, do que seriam as emoções, né? E a gente vai ver que as emoções elas são fenômenos que sinalizam a presença de algo importante ou significante em um determinado momento da vida de um indivíduo, né? Ali eu trago três exemplos para que a gente possa tentar entender isso na prática. Por exemplo, um espetáculo de circo. Se a gente pensar que esse espetáculo ele pode ser algo significativo para a gente vai ter então um fenômeno que vai sinalizar que aquilo é importante, que aquilo é significante. Seja porque a gente acha aquele espetáculo engraçado, né, um show de palhaçadas, ou então talvez não seja uma experiência tão positiva, porque de repente eu tenho algum trauma com palhaço e daí aquilo me gera um desconforto, né? Então essas situações elas são consideradas importantes. Ali também quando a gente acaba deixando cair um telefone, isso gera um evento emocional na gente também, né? Porque a gente considera importante. Bem, mas aí na manifestação emocional, a gente vai ver que ocorrem três processos, né, que são os processos fisiológicos, os processos cognitivos e os processos comportamentais. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Então, nos processos fisiológicos, como o próprio nome diz, a gente vai ver que a gente vai ter uma alteração, né, na nossa fisiologia. E aí eles vão se subdividir em três componentes, que são os processos fisiológicos viscerais, hormonais e motores. Pensando em processos fisiológicos viscerais, né, ali eu trago o exemplo do coração. Se a gente pensar que num evento emocional a gente pode, né, ter um aumento na nossa frequência cardíaca, é justamente sobre isso, né? É essa alteração que as nossas vísceras vão sofrer em decorrência de um evento emocional. É muito comum a gente ver aquelas notícias, o senhor sofreu um infarto agudo do miocárdio em função de um evento emocional. É justamente sobre isso. Ou então, ela teve uma elevação na pressão arterial em função de uma. Porque ela estava muito emocionada. Também, da mesma forma, é essa alteração que a gente tem
nas nossas vísceras. Os processos fisiológicos hormonais, eles estão relacionados, né, com a secreção dos hormônios. E aí eu vou tentar trazer alguns exemplos mais para frente para que a gente possa entender, né? Porque a gente tem muitos hormônios e esses hormônios eles vão atuar de diferentes formas. Já nos processos fisiológicos motores, a gente vai ter então a questão do movimento, né? Então eles ocorrem para que o músculo se contraia e a gente possa ter esse movimento. Já os processos cognitivos, eles ocorrem mais no sistema nervoso central, né? Porque eles estão relacionados à nossa cognição, e eles vão ocorrer por meio da mobilização desses recursos cognitivos, né? Então, a atenção, o juízo, a memória, o raciocínio, percepção, discurso, imaginação, tudo isso durante um evento emocional também é muito importante, né? E, por fim, os processos comportamentais. Os processos comportamentais, eles se originam a partir dos outros processos, porém, eles são considerados mais um tipo de processo, digamos assim. Se a gente pensar que as expressões faciais, elas se dão por meio da contração muscular, a gente está falando, então, num processo fisiológico motor, né? A gente tem a contração dos músculos. Mas o que acontece com esses processos? A gente acaba percebendo padrões que se repetem, então a gente sabe que quando uma pessoa sorri, ela está tendo um comportamento e aí ele surge, né, sendo então os processos comportamentais. Aqui eu trago outros dois exemplos, então, o exibicionismo, a timidez, mas tem várias formas de a gente se comportar para as diversas emoções que a gente pode sentir, né, os eventos emocionais que a gente pode sentir. Mas então, por que ocorrem esses processos, né? Qual é o que eles promovem? Então, diante dessas situações que são sinalizadas como importantes, significativas, essas alterações elas vão ocorrer em função ou de aproximar ou afastar, ou confortar ou preocupar esse indivíduo que está tendo uma manifestação emocional. E aí agora eu vou trazer um exemplo que eu acho que essa questão do aproximar ou afastar, confortar ou preocupar vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, pensando aqui nesse exemplo, né, a gente consegue ver ali um menino que ele se depara com um animal peçonhento e ele está aparentemente assustado, né, tendo um sentimento de medo. Então, ele está gritando com uma expressão de espanto, meio tenso. E se a gente for pensar nesses processos, né, então, nos fisiológicos, a gente pode supor que ele tem um aumento da frequência cardíaca, né, então, esse animal, de alguma forma, é algo estressante para ele. Há também uma liberação de hormônio, então, a adrenalina, que ela é o hormônio da luta, da fuga, então, esse hormônio vai preparar o organismo dele tanto para entrar em combate ou para fugir. Aqui nessa situação a gente vê que ele está muito mais fugindo do que entrando em combate. E os arrepios, né, que eles ocorrem quando há uma contração nos músculos que se conectam com os nossos pelos, daí eles acabam ficando eretos, e então a gente tem um exemplo também de processo fisiológico motor. Em processos cognitivos, a gente pode supor, né, que ele vai ficar muito mais atento, né, porque essa situação sinaliza um perigo para ele, e ele também pode começar a raciocinar mais em função de como que ele pode sair dessa situação, de como que ele pode lidar, né, já que isso desperta medo nele. Em processos comportamentais, a gente vê então uma expressão facial de espanto, né, que é um padrão que vai se repetir, um comportamento comum na sociedade, e a esquiva, né, que ele está se afastando dessa situação. E a gente conclui então que tudo isso está acontecendo no organismo dele para que ele se sinta preocupado e se afaste dessa situação.
poderia ser uma outra situação onde ele, de repente, enxergaria a pessoa que ele gosta, digamos, não uma cobra. E aí ele sentiria emoções para que ele se aproxime, né, se sinta confortável com aquela pessoa, né? Tem várias possibilidades da gente pensar, né, como que isso aconteceria. Bom, pensando nisso, então, a gente vai, a partir de entender as emoções, a gente vai tentar entender, então, o que que são os sentimentos. São palavras que muitas vezes são consideradas sinônimos, né? As pessoas, às vezes, acham que é a mesma coisa, mas, na verdade, tem algumas diferenças. As emoções são todos esses processos fisiológicos, cognitivos e comportamentais que acontecem no nosso organismo. Já os sentimentos são a nossa percepção dessas emoções. Então, é a maneira com a qual o ser humano interpreta essas emoções, a ocorrência dessas emoções. Então, quando a gente sabe que uma pessoa está sorrindo, dando risada, enérgica, a gente chama isso de alegria. A gente diz que ela está alegre. De outra forma, quando a pessoa está chorando, está mais retraída, isolada, a gente vai dizer que isso é tristeza. Então, sentimentos, é a gente que percebe, né? Nós, enquanto seres humanos. E aí, falando dos sentimentos, é muito importante a gente pensar na sinalização intergrupal que as emoções vão permitir que a nossa espécie tenha. O que é essa sinalização intergrupal? É a nossa capacidade, enquanto espécie, de reconhecer as emoções dos outros, né? Não só entre nós, seres humanos, mas também os animais, né? Porque a gente vai ver que os animais, eles também têm emoções. E muitas vezes tem aquele... é comum a gente perceber, né? Ah, olha, quando a gente está triste, o animal pressente, ele chega perto da gente, justamente porque não só na nossa espécie a gente consegue reconhecer isso. E isso é muito importante, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Imagina se eu me sentisse triste e ninguém conseguisse reconhecer isso, ninguém conseguisse perceber que eu estou sinalizando essa tristeza, né? Então, essa sinalização ocorre para que a nossa espécie consiga cooperar, se ajudar, se acolher de alguma forma. E aí surge um sentimento que é o sentimento da empatia, né? Ali eu trago, então, a tristeza, ela vai ser entendida, né, em todos os lugares como uma coisa só. Não existe as emoções que são sentidas no Brasil e as emoções que são sentidas lá no outro lado do planeta, por exemplo. Bom, e aí então entendendo, né, esses conceitos de emoções, sentimentos, surge um outro termo que é o humor, e muitas vezes também ele é confundido ou relacionado, né, com as emoções, com os sentimentos, e a gente vai ver que o humor ele também é um pouco diferente, tá? O humor ele está relacionado com a nossa disposição e a nossa comicidade. O que seria, então, a disposição? É como eu me sinto para realizar as minhas tarefas, para mim me relacionar, né? Então, é bem aquilo quando a gente acorda e a gente percebe como é que está o nosso humor, como é que a gente se sente disposto para fazer as nossas tarefas, se relacionar com os outros. E a comicidade, ela está relacionada com a nossa capacidade de produzir comédia, que seria, então, fazer graça, se divertir, né? Produzir coisas cômicas, né? E aí a gente vai ter, então, que um bom humor são pessoas que têm uma capacidade melhor de estar disposto e produzir comédia, e o mau humor, pessoas que têm um pouco menos dessa disposição e dessa comicidade, né? Outra coisa importante sobre o humor, que difere também das emoções, é que o humor ele dura por um tempo longo, então são dias.
né? A gente até consegue falar, o fulano tem um mau humor, porque acaba que dura tantos dias que aquilo acaba sendo característica das pessoas, né? As pessoas que têm mau humor, as pessoas que têm bom humor. Já as emoções não, elas ocorrem em minutos ou até horas, né? Não é tanto tempo que ocorre um evento emocional. Então, pensando nesses conceitos, né, que a gente conversou sobre as emoções, qual são a importância dessas emoções, né? Então, pensando naquele exemplo da cobra, né, do menino que enxerga uma cobra, a gente tem que tentar pensar, imagina se ele não sentisse um evento emocional naquela situação, né? O que poderia acontecer? Ele estaria se expondo demais ao risco, né? Ele poderia ser picado, poderia se expor a um acidente. Então a gente vai ver que as emoções elas permitem a sobrevivência da nossa espécie, né? Porque a partir desses eventos emocionais a gente consegue perceber situações e de alguma forma isso contribui para a nossa sobrevivência enquanto espécie. A gente vai dizer também que as emoções elas manifestam sensações prévias de experiências futuras. O que seriam isso? O que seria isso? Né? A gente tem que tentar pensar nessa situação. Imagina se eu sentisse um evento emocional só quando eu recebesse uma picada da cobra, ou quando eu já estivesse exposto a um acidente, por exemplo. Isso não seria tão interessante para nossa sobrevivência. Por isso a gente tem uma sensação prévia, né, daquilo que vai acontecer ou daquilo que pode acontecer, né? Então é como se o nosso organismo estivesse nos avisando, né, nessa situação da cobra, que é um dos exemplos, né? Tem vários exemplos, mas é como se o nosso organismo estivesse nos avisando, ó, se você entrar em contato com esse animal peçonhento, você poderá ser picado e vai ser essa mesma sensação que eu tô te mostrando, entendeu? É como se fosse até uma premonição que a gente sente. E tudo isso ocorre para que a gente possa ter uma tomada de decisão, né? Então as emoções elas estão relacionadas ao processo de tomada de decisão, porque a partir dessas experiências, desses eventos emocionais, a gente consegue decidir aquilo que é melhor para a gente, né? Então, nessa situação, mais uma vez, eu consigo decidir se eu vou tentar combater aquele animal ou se eu vou tentar fugir dele, né? Então a gente toma decisão também a partir das emoções. E aí, para finalizar essa primeira parte das emoções, a gente tem um outro conceito, né, que é o conceito de razão. E aí eu já puxo o gancho, porque a gente está falando de processo de decisão, né? E esse conceito ele é muito importante quando a gente fala de decisão, porque a gente vai ver que basicamente a gente decide a partir desses dois componentes, as emoções e a razão. Porém, por mecanismos diferentes, né? Se a gente for pensar, as emoções elas são comuns a seres humanos e animais, né? Então, como eu já até mencionei. Já a razão, ela é exclusiva dos seres humanos, né? Então, a gente não vê um animal tendo um comportamento racional, por exemplo. As emoções, por outro lado, geram ações por meio de sentimentos. Já a razão, ela gera ação por meio da assimilação intelectual da realidade, né? O que seria isso? Eu agir em função do que eu acho mais inteligente, né? Daquilo que é mais lógico, daquilo que é mais racional mesmo. Então, tem essas diferenças. Porém, uma coisa que elas têm em comum, então, é que ambas contribuem para o processo de decisão. Bem, então agora eu vou falar um pouquinho sobre as teorias das emoções, porque já que a gente entendeu, né, o que são emoções, quando que elas ocorrem, é importante a gente tentar classificar essas emoções de acordo com algumas teorias que são
de algumas teorias. Então, a gente tem dois modelos principais da classificação das emoções, que é o modelo de emoção discreta de Ekman e o modelo de estimulação de valência bidimensional de Lang. O modelo da emoção discreta de Ekman, ele compreende 6 emoções básicas, e o modelo de estimulação de valência bidimensional de Lang, ele vai compreender a combinação de várias dimensões psicológicas. Bom, então nesse modelo da emoção discreta de Ekman, a gente vai ver que ele vai dividir as emoções em dois componentes, as emoções primárias e as emoções secundárias. Nas emoções primárias, o Ekman vai dizer que elas são 6 emoções básicas. Então, é o medo, a felicidade, o nojo, a raiva, a tristeza e a surpresa, né, que são as emoções que ele notou que são mais comuns. E as secundárias, elas vão surgir quando a gente experimentar as primeiras. Então, é mais ou menos como se fosse assim. Quando eu sinto tristeza, por exemplo, eu posso, em uma determinada situação, em um determinado momento, sentir raiva por ter sentido a tristeza. Então, sentindo uma emoção, eu sinto outra por estar sentindo essa primeira emoção, né? Como se fosse mais ou menos essa lógica. Ekman vai dizer também que as emoções elas têm uma excitação e uma valência. O que seria isso? A excitação é a intensidade dessa emoção, então o quanto ela é intensa, né? Se é muita tristeza, se é pouca tristeza. E a valência seria o conteúdo emocional dessa emoção. Então, se é uma emoção boa ou uma emoção ruim. E aí ele vai dizer que as emoções boas, elas são positivas e as emoções ruins são negativas. Pensando, então, nessa teoria de Ekman, surge uma outra teoria, que é, então, o modelo bidimensional das emoções. E a gente vai ver que o Lang ele vai trazer alguns aspectos que já são mencionados por Ekman, mas de uma maneira um pouco diferente. Bem, quando a gente olha assim, a gente fica um pouco assustado, né? Porque ele vai dividir, então, as emoções nesses planos, e a gente vai ver que no eixo X a gente tem, então, a valência, e no eixo Y a gente tem a intensidade. E aí ele vai dizer que as emoções elas vão ter tanto valência e intensidade iguais, mas também diferentes. Podem ter valência e intensidade diferentes. Como que a gente pode compreender isso, né? Pensando ali na emoção da alegria em amarelo. A alegria é uma emoção boa. Então a gente pode dizer que ela tem uma valência positiva, né? Então, pensando na alegria, ela tem uma valência positiva. A intensidade também é positiva. Se a gente pensar que quando a gente está alegre, a gente está vibrando, né? A gente está animado, a gente está para cima, né? E isso tem uma alta intensidade. Então a gente vai dizer que a alegria ela é mais, por exemplo, né? É uma emoção mais. Por outro lado, se a gente pensar ali na emoção roxa, a tristeza, a gente vai ver que a tristeza é uma emoção ruim, então tem uma valência negativa, né? E uma intensidade também negativa, porque se a gente pensar quando a gente está triste, a gente está mais deprimido, a gente não está tão vibrante, né? A tristeza não é uma emoção vibrante. Então, a gente vai dizer que é uma emoção que é menos. E também tem as emoções que vai ter, então, essa divergência entre a valência ou a intensidade, né, entre valência e intensidade. Por exemplo, na emoção vermelha, o medo. Se a gente pensar, o medo tem uma valência negativa. É ruim sentir medo.
né? Porém, ele tem uma intensidade positiva, porque quando a gente está com medo, a gente está agitado, a gente está inquieto, a gente tem um nível de vibração alto, né? Então, por isso que é uma emoção menos mais. Já o relaxamento, a gente vai ver que é uma emoção positiva, porque é bom estar relaxado, é algo positivo, mas de uma intensidade negativa, porque a gente não está vibrando, a gente está mais tranquilo. Então, é uma emoção que a gente vai ver que é mais menos. Bom, e aí tem outras classificações, né, que estão na literatura, né, as classificações das emoções estáticas, emoções sociais e emoções instrumentais. As emoções estáticas, elas são produzidas graças a uma manifestação artística. Então, a gente tem que pensar assim, pensando num exemplo, né? Quando eu estou assistindo uma peça de teatro e aquela peça de teatro ela ela é bem dramática, aquilo pode mexer comigo, pode mexer com o meu emocional em função daquela peça, daquela manifestação artística. Mas aquilo não está sendo sentido pela minha realidade, né? Então, aquela emoção, aquele sentimento não é sentido pela minha realidade. Então, tipo, eu não vou voltar a sentir aquela emoção. Eu vou sentir ela só uma vez naquele momento, naquela manifestação artística. Já as emoções sociais, elas são sentidas em relação a outras pessoas, né? Então, são aquelas emoções de gratidão, orgulho, né? Então, aquelas emoções que, de alguma forma, se estendem até o outro. E as emoções instrumentais, elas visam alcançar objetivos, né? Então elas são sentidas de alguma forma para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. E aí pensando num exemplo, né? Eu poderia estar super nervoso antes dessa apresentação, mas talvez se eu tentasse usar de algumas emoções, como a confiança, né? Emoções positivas, eu conseguiria me acalmar para que eu consiga chegar aqui e, de alguma forma, alcançar o meu objetivo de passar uma apresentação que não demonstre que eu estou tão nervoso, que eu estou tão, né, apreensivo. Então, é como se elas fossem instrumentais mesmo, né? E aí, se a gente for pensar nesses três tipos de emoções, né, e todas as outras teorias que já foram ditas, elas muitas vezes podem se relacionar com a aprendizagem, né? Se a gente pensar em emoções estáticas, a partir de manifestações artísticas, como que a arte pode, de repente, influenciar na aprendizagem de um aluno, né? São coisas que a gente precisa pensar. Agora eu vou passar, então, a palavra para o meu colega, que ele vai continuar falando sobre a aprendizagem e as emoções. Obrigado a todos. Tudo bem, pessoal? Preciso saber se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Ok. Só esperar entrar em tela cheia aqui. Pronto. Como o Matheus já veio definindo, né? A gente tem muitas classificações e a gente entende as emoções de várias formas, né? Visando a literatura. Mas o foco aqui, hoje, né? Além de entender as emoções, é tentar perceber o quanto elas influenciam na nossa capacidade de aprendizado, né? Porque a gente já viu que as emoções são muito importantes, né, para a nossa sobrevivência e foram importantes durante a nossa evolução também, né? E agora a gente precisa entender quais as relações que elas têm com o nosso processo de aprendizado. Passou o slide para vocês aí? Alguém só me dá um ok?
Sim. Tá, então tudo bem. Vamos lá. Então eu trago essa pergunta para a gente pensar hoje, né, nesse sabadão de manhã, né, pensar quais as relações, né, que tem entre emoção, e aqui eu trago uma palavra um pouquinho diferente, que é o processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque entendemos que as emoções, elas vão trabalhar tanto no processo de aprendizagem, né, processo cognitivo, de memória, de atenção, quanto no processo de ensino. Porque é muito importante quem está ensinando, muitas vezes, também ter uma ideia de como as emoções podem ser utilizadas, né, para que esse ensino seja tão bom quanto o processo de aprendizagem do aluno, do aprendiz, daquela pessoa que está ouvindo aquela informação. Bom, eu trouxe um exemplo aqui bem corriqueiro, não vou bater muito, porque o Matheus já falou bastante, mas, por exemplo, aqui à minha esquerda, né, eu tenho um cachorro que ele tende a ser mais dócil, né, vou chamar de meu cachorrinho, meu pet, meu animal de estimação, e temos aqui um cachorro que eu não conheço, um cachorro desconhecido, que ele pode ser agressivo, ele pode ser bravo, enquanto o meu cachorro, ele é mais dócil, né, ele foi criado com ele desde pequeno. E as diferenças entre esses dois animais, entre esses dois cachorrinhos, é que talvez eu desenvolva emoções de valência mais positiva para aquele animalzinho que eu já tenho a facilidade de convivência, né? E eu já sei aquilo que ele, que tipo de emoções ele vai acabar passando para mim, né? E ao mesmo tempo eu para ele. Já o cachorro que eu não conheço, de repente eu posso ficar um pouco mais atento, um pouco mais afoito, mais ansioso, porque eu não sei qual a situação, quais experiências também o próprio cão passou. Enfim, trazendo esse exemplo bobo, digamos assim, né, a gente pode entender que por conviver, por exemplo, com um estímulo que é o meu cachorro, o meu pet, a gente tende a desenvolver essas emoções mais positivas, como eu falei. Já o cachorro que ele é mais estranho, a tendência de desencadear uma emoção mais negativa ou, de repente, neutra em relação a esse estímulo. Porque tudo vai depender também das minhas experiências anteriores com cachorros, por exemplo, né? E a nossa aprendizagem tem tudo a ver com isso, né? E tudo a ver com o que o Matheus falou também. Porque a nossa aprendizagem ela é estruturada através das nossas experiências. Eu sou o Ederson hoje porque eu tive muitas experiências, né, na minha vida, desde a minha infância, desde minha criação, meus processos de formação na educação formal, ensino fundamental, ensino médio, graduação, agora no mestrado. Eu só sou, né, o que sou e sei o que sei pelas experiências que eu passei. Então, isso é muito importante a gente entender que o processo de aprendizagem é processo de experiência, tá? E como no exemplo que a gente deu agora dos cachorros, provavelmente quem tem aversão, né, a cão, teve experiências ruins e talvez aprendeu a ter cuidados, né, que outras pessoas não têm, né, que talvez fossem desenvolver características mais neutras quando exposto a um cachorro desconhecido, por exemplo. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço que conseguem lidar bem mesmo com cachorros desconhecidos, por exemplo, porque não existe aquele cuidado, não teve talvez alguma experiência negativa que outras pessoas tiveram. Então, trabalhar com emoções é um pouquinho complexo, mas é muito interessante para a gente entender, né, a nossa vida e o que a gente aprende e como a gente aprende as coisas. Bom, e eu trago aqui mais uma retomada também das palavras do Mateus, que as emoções elas estão totalmente ligadas ao nosso poder de tomar decisão. E o que, que a gente quer dizer com isso? Né? Tomar decisão é muito importante, tanto para a sobrevivência da espécie, quanto para a aquisição de informação. Porque a gente escolhe, né, estar em um lugar, a gente escolhe estar prestando atenção em alguma coisa, a gente escolhe ter que estudar ou não, a gente escolhe procrastinar ou não. E as emoções estão totalmente ligadas com esse processo, com esse poder nosso de tomar decisão. Então, elas são muito importantes, porque no dia a dia acadêmico, né, de ensino-aprendizagem, a gente precisa tomar decisão na grande maioria do tempo, e as emoções estão ligadas com isso. Uma pessoa que está deprimida, acaba estando desmotivada também. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção, né? Quem dá aula, né, tanto para quem gosta de estudar, tentar se ater a detalhes importantes no processo de emoções que podem influenciar tanto na retenção, né, do conteúdo, quanto na motivação de estudar ou de passar o conteúdo para os alunos.
Então, está totalmente ligado a esse processo, tá? E tomar decisões é importante, né, porque as emoções se relacionam com a aprendizagem, como eu falei anteriormente. E aqui eu vou trazer alguns artigos que o nosso grupo tem estudado, né, como a professora Maureen falou, a gente tem focado, particularmente a partir do ano passado, mais ou menos pela metade do ano ali, pouco antes, a gente começou a trabalhar esses conteúdos de emoções, né, e temos nos aprofundado cada vez mais nesse universo. Aqui eu trago um artigo que ele é de 2021, né, que ele trabalha as emoções, né, a influência da motivação na cognição e na metacognição na performance dos estudantes, né, de ensino superior. Tá? Aí ele traz que as emoções negativas, né, influenciam estratégias de aprendizado e diminuem a motivação intrínseca, porém incentivam os alunos a evitarem o fracasso. O que acontece? As emoções negativas, elas podem influenciar, né, na minha motivação, né, para fazer certo tipo de trabalho, para fazer certo tipo de coisa, pode me atrasar, porém, por ser uma emoção negativa, eu posso, né, segundo esse artigo, né, no caso, os resultados dele mostraram, que os alunos tendem também a usar essa emoção negativa para evitar um fracasso futuro. Por quê? Porque aquele fracasso ali de estar com emoções negativas e talvez não conseguir desenvolver algum trabalho, podem servir como motivação lá na frente para tentar não realizar de mesma forma, né, que foi uma forma que talvez não deu certo, próximos trabalhos ou próximas provas, enfim, próximas relações de aprendizagem, né? E então a emoção negativa não é de todo ruim, ela pode ter influências positivas também no nosso aprendizado, mas como eu falei, não é algo que a gente coloca numa caixa de emoções e diz assim, não, positivo, positivo vai ser tudo bom, negativo, negativo vai ser tudo ruim. Não é exatamente assim que acontece. E eu trago esses artigos para a gente pensar sobre isso. Já no mesmo artigo, ele traz que emoções positivas aumentaram o uso de estratégias de aprendizagem, autorregulação e pensamento crítico. Aqui eu chamo a atenção para vocês, de vocês, sobre a autorregulação, porque a gente tem lido muitos artigos que trabalham autorregulação, e eu acho que isso é um tema muito importante e eu gostaria de frisar com vocês. Autorregulação nada mais é que a minha capacidade de entender minhas emoções, né, e regulá-las conforme a minha necessidade. Sabemos que é muito difícil, né, ter uma autorregulação emocional, mas isso vem com o pensamento crítico. Lembra do slide lá que o Matheus falou sobre razão, sobre emoção? Enfim, nós podemos ter, né, um pensamento racional, crítico sobre as nossas emoções, né? Mas ao mesmo tempo a gente pode não conseguir fazer essa autorregulação, porque não é tão simples assim. Né? Tem pessoas que são mais emotivas, tem pessoas que são menos emotivas. Então, tudo é uma questão de conhecimento, né, de autoconhecimento emocional, para conseguir se autorregular, né? Nesse caso, para aumentar o uso de estratégias. Porque se eu não me regulo emocionalmente, talvez eu não consiga executar as tarefas de maneira eficaz. Já nesse outro artigo, de 2020, né, mostra a regulação das emoções, né, e a motivação na universidade. E ele traz que o estado emocional ele pode favorecer ou não, como eu falei, a capacidade do aluno de autorregular sua aprendizagem. Mais uma vez mostrando que não é exatamente fechado, né, esse assunto de emoções positivas ou negativas, né, de valência positiva ou negativa, influenciarem para bem ou para mal. Aqui eu trago outro artigo, que é um artigo que foi publicado na Nature, e ele traz a evolução, né, de pesquisas relacionando emoção e outros temas, né, outras temáticas na ciência, né? E eu gostei de uma frase que eu li nele, que eu até trouxe literal para cá, né, que fala que as emoções elas não apenas moldam como a gente interpreta o mundo, mas também molda quais aspectos do mundo precisam de nossa atenção e quais podem ser ignorados com segurança. Então a gente usa as emoções como um filtro para entender, né? O que é importante agora? É importante eu estar prestando atenção no que o Ederson está falando ou não? Entende? É importante isso para a minha vida? Talvez se não for tão importante para você que está ouvindo agora, talvez tu não esteja dando tanta atenção para o que eu estou falando ou para os slides que eu estou projetando, né? E talvez tu entenda isso como ser algo que não vai atentar contra a tua segurança ou que não vai
fazer diferença, a gente ouve muito isso dos alunos, né? Ah, isso não vai fazer diferença na minha vida. E a relação do conteúdo com a vida é imprescindível para que o conteúdo seja, né, reproduzido cada vez mais pela pessoa, né? E também seja feito como, seja tomado como importante, né? E a emoção acaba atuando como esse filtro de dizer o que é importante e o que não é importante. Eu trouxe aqui, desse mesmo artigo que eu passei, né, a análise, né, esse artigo ele trabalha, né, desde o behaviorismo, que é uma vertente que tenta trabalhar emoções, né, até a era que ele chama como afetivismo. Né? Aí, essa é a pergunta do artigo. Será que a gente está entrando numa era de afetivismo, de tentar pesquisar afeto, ao invés de cognição, ao invés de questões mais evolutivas? Por exemplo, no behaviorismo se trabalhava adaptação, cognição, processo de extinção, a responsabilidade dos estímulos, enquanto no cognitivismo já são fatores mais cognitivos, né, de atenção, tomada de decisão, a linguagem, aprendizado, memória, percepção. E aí, esse artigo pergunta, será que a gente não está caminhando para pesquisar agora fatores como emoção, empatia, sentimento, motivação, preferência, estresse? Então, é uma dúvida bem corriqueira nas pesquisas. E a gente tem aqui, vou passar rapidamente, né, alguns gráficos que mostram, por exemplo, nesse primeiro aqui, as pesquisas de emoção, né, relacionadas com a temática diferente de 1985 a 2018 e as outras são tudo de 2016. Aqui, por exemplo, a gente tem a relação de pesquisa de memória, né, trazendo emoções no seu contexto, no seu escopo, né? E aqui, por exemplo, emoções e atenção. Então, a gente pode ver que tanto emoções e memória quanto emoções e atenção, desde 1980 até 2016, vem crescendo as pesquisas relacionando memória com emoção, atenção com emoção, processo de tomada de decisão com emoção, enfim, só para a gente entender que está tendo um aumento nas pesquisas dessa área, né? Trazendo muito mais para a parte de emoção, sentimento, motivação, estresse. E isso é importante porque a gente vai trabalhar hoje, né, com alguns tipos de questionários ou algumas medidas que a gente pode tomar para que a gente entenda, né? Ah, realmente está acontecendo aquela emoção ou não. E a gente trabalha com alguns questionários para isso. Um dos mais utilizados é o questionário PANAS, que é um questionário que ele vai aferir a percepção, né, dos alunos em relação às emoções que eles estão sentindo, dependendo de um determinado estímulo, por exemplo, a partir de uma prova, depois de assistir algum vídeo, depois de participar de um projeto, a gente vai começar a entender que emoções eles sentem ou sentiram antes e depois, né? Outro fator que pode ser utilizado como método de pesquisa de emoções são as medidas fisiológicas, e tem sido usado muito a questão às vezes, de mapeamento, né, nas áreas cerebrais, a questão de eletro para verificar a questão da frequência cardíaca, enfim, pode ser utilizado também medidas fisiológicas, como a coleta de biomarcadores, como cortisol, e também tem reconhecimento facial, como o Matheus falou, as nossas expressões, elas determinam muito sobre o que nós estamos sentindo. Então, separei 3 principais métodos que são utilizados hoje para pesquisar emoções, né, e, consequentemente, né, avaliar, né, como as pessoas estão se sentindo. E, como eu falei, é algo muito complexo da gente entender. Na pesquisa em educação, as ligações entre bem-estar, né, e educação, elas são cada vez mais descobertas, com as pesquisas que estão crescendo. Isso resulta em mudanças políticas, né, talvez políticas sociais, e também no aumento contínuo do número de programas de aprendizagem socioemocional. Porque o que acontece? Quando a gente entende que a emoção ela faz parte do nosso processo de aprendizado, a gente precisa dar um pouco mais de atenção para isso, né? Em programas de ensino, programas de aprendizagem socioemocional, talvez a questão de utilizar professores um pouco mais interessados, né, na emoção dos alunos.
E aí eu trago uma preocupação, né, porque o estresse, ele pode ser, né, um fator bem preocupante na aprendizagem, e muitos fatores, né, estressores, eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Conforme a gente vive, a gente se estressa, né? Não adianta. E quando a gente pensa em estressor, não tem como fugir do caso da pandemia de Covid, que foi um período que a gente viveu muito tempo em isolamento social, muito tempo, às vezes, lidando com algumas coisas que a gente não lidava, e essa falta de convivência, falta de cooperação, pode ter alguns sinais, né, no futuro e no futuro educacional. Pensando nisso, eu trouxe um outro artigo, né, que fala sobre a questão da transição do período de educação online, né, de Covid-19, e ele traz alguns resultados, né, que indicaram que a maioria dos participantes, né, expressaram incerteza, né, expressaram ansiedade, expressaram nervosismo com essa transição de aulas, né, presenciais para virtuais, e apenas, né, 4,7% dos alunos se mostraram felizes e 3,4% empolgados com essa transição. Então já tem artigos que estão trabalhando emoções e ensino remoto, emoções e pandemia, justamente porque é uma preocupação, né, que se tem com a volta às aulas, com as emoções que se estabelecerão após esse período de pandemia. Pensando nisso, nosso grupo também já está, né, pesquisando sobre isso, porque é algo que nos preocupa e é algo que é interessante também da gente entender, né? E aí a Júlia, a Vitória, a Letícia e a professora Maureen estão desenvolvendo, né, esse trabalho que faz parte do projeto de conclusão de curso também das meninas, que é a percepção sobre emoções, né, e aprendizagem entre estudantes de graduação durante o ensino remoto emergencial, né, e esse trabalho está com resultados, né, parciais, já está em fase de confecção, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês que o nosso grupo também já está desenvolvendo projetos de emoções, e também, além disso, né, várias outras pesquisas, como eu mostrei para vocês, de artigos que já vêm sido trabalhando emoções, né, para a gente entender e se inteirar um pouquinho mais desse mundo que é tão vasto. Trouxe dois gráficos aqui só para expressar para vocês o trabalho das meninas, né? Que aqui eu trago à esquerda algumas emoções como entusiasmo, animação, inspiração, determinação, orgulho, força, estresse, atenção e agilidade, né? Que são considerados com valência mais positiva, e foi utilizado o questionário PANAS para isso, para essa coleta de dados, né? Tanto antes do ensino remoto quanto durante o ensino remoto. E a gente pode ver que essas emoções de valência mais positiva, considerada, né, acabaram tendo uma diminuição conforme o ensino remoto foi estabelecido. Então, antes do ensino remoto, os alunos se sentiam bem mais entusiasmados, por exemplo, do que durante o ensino remoto. Já questões mais negativas, né, de valência mais negativa, como nervosismo, irritação, angústia. Vamos pegar a angústia aqui como exemplo. Os alunos demonstraram que eles se sentiram menos angustiados antes do ensino remoto, e hoje, durante o ensino remoto, eles se sentem mais angustiados, assim como assustados. Então, isso é algo um pouco preocupante, né, para a gente que trabalha com ensino, mas é bom que a gente consegue acesso a esses dados para a gente acender aquela luzinha vermelha, né, e tentar dar uma atenção maior a esses processos, né, de emoção, e também levar em conta isso na hora de ensinar os nossos alunos. Aqui a tabela também realizada, né, pelas meninas, que foi do questionário utilizado para avaliar perspectivas de ensino. Como eu falei, o questionário PANAS para recrutar, né, para identificar quais emoções são percebidas pelos alunos, e esse questionário foi um questionário adaptado, né, para entender qual o uso, né, qual a avaliação, né, das perspectivas em ambientes de ensino, né, e qual a percepção de aprendizagem. E aí foi utilizado um questionário adaptado, aí depois, do final da apresentação, as meninas estão aí para esclarecer algumas dúvidas, né? Mas tinham questões como: sou estimulado a participar das aulas, o ensino enfatiza muito o aprendizado de fatos memoráveis, por exemplo. Aí aqui tem antes da pandemia, durante a pandemia, a média de valores que foram encontrados nas respostas.
Então, a gente tem aqui o ensino realiza, vamos pegar esse exemplo aqui. O ensino enfatiza muito a aprendizagem de fatos memoráveis. Teve a meta de 4,1, né, antes da pandemia, né, e durante a pandemia de 2,84. Então, foi um P muito significativo nessa questão de aprendizado, né, de fatos que vão ser recordados, né, de durante a pandemia e de antes da pandemia. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção. E aqui eu trago a resposta daquela pergunta, né? O que as emoções têm a ver com o processo de ensino-aprendizagem? Né? Essas emoções, elas são essenciais, tanto para os alunos quanto para professores. E no processo de recuperação didática pós-pandemia, elas devem ser levadas também em consideração. E a motivação é um dos pilares do aprendizado e nos leva a um aprendizado mais significativo. A gente que estuda aprendizado, já finalizando aqui com vocês, a gente tem que entender que não é só uma coisa que leva a gente a aprender. Né? A aprendizagem, ela leva em conta muitos fatores, tanto a assimilação do conteúdo, né, por meios sensoriais, tanto a questão de atenção e memória, capacidade de recordação, sono, cognição, emoções. Então, são vários aspectos que se juntam, né? E as emoções, através da motivação, acaba sendo um dos pilares do aprendizado, de um aprendizado mais significativo. Por isso dá tanta importância para esse assunto. Então, o que eu tinha para falar era isso com vocês, e fico aberto para algumas dúvidas e questionamentos, porque eu sei que é um assunto bem, bem interessante da gente conversar, e é um assunto que está muito em alta, porque a gente precisa prestar atenção nas emoções, né? Tanto em questões de convivência, por exemplo, alunos que sofrem problemas com bullying, por exemplo, alunos que são mais tímidos, como isso vai influenciar? Né? A gente, como professor, como docente, como auxiliar, tem que tentar entender, ser um pouco mais empático com os alunos, para tentar fazer com que eles se sintam motivados, se sintam influenciados, se sintam abraçados realmente, para que continuem seu processo de aprendizado, que não começou com a gente, né, no ensino formal. O processo começou desde que ele nasceu. Obrigada, Matheus. Obrigada, Ederson. Aproveito também para agradecer a Proeste pela bolsa concedida para o Matheus e as bolsas da Profor também. E abrimos, então, para perguntas, comentários, né? Enfim, as percepções que vocês desejem compartilhar conosco. Podem ser feitas tanto pelo chat quanto, né, solicitando, abrindo o microfone, solicitando a fala. Né, o pessoal comentou ao longo, né, da apresentação, a professora Jaqueline falou sobre autorregulação no ensino infantil e falou também do efeito, né, do isolamento social nessas crianças que nasceram, né, o que se chama os filhos da pandemia. Então, até se a Jaqueline quiser compartilhar um pouquinho, né, do que ela vem estudando, enfim, ou presenciando, fique bem à vontade. Jaqueline, por favor. Bom dia, maravilhosa a troca de conhecimentos agora da manhã. E assim, ó, eu busquei conhecimento ao longo desse nosso retorno, né? Eu sou professora de educação infantil e a minha faixa etária é 2 anos. 2 anos, e aí eu entrego eles para a próxima etapa com 3 anos. E o que eu notei nessa nossa retomada, que a gente tem que voltar ao presencial. Ano passado a gente já retornou ao presencial. Foi assim, as crianças sedentas em socializar, né? Mas os pais com muito receio nesse socializar. A minha faixa etária, ela não é obrigatório o uso de máscaras. E aí tu já vai com o medo, teu receio natural, né? Porque era uma doença desconhecida até então. Até agora a gente tem um pouco mais de conhecimento. Esse ano vai ser, eu acredito que será um ano mais tranquilo, assim, para essa nossa retomada. Mas o ano passado foi bem desafiador por tudo que rodeava, né? Eram crianças sedentas por socializar, mas não sabendo, né? Porque